Olá, bom dia. No ar o Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na Band TV. Muito obrigado para você que sempre nos premia com a sua audiência, você que interage com os nossos conteúdos jurídicos, mais de 10 áreas do direito que a gente atende no Boca no Trombone, sempre com a nossa consultoria e você interagindo pelos nossos meios de contato. Tem aí o WhatsApp, que está à disposição para sua mensagem de texto, e também o nosso perfil nas redes sociais, @programa Boca no Trombone é ele, e você nos encontra no YouTube, no Instagram e no Facebook. Olha conosco nessa edição, estão aqui nos estúdios e também no telão, né? O doutor Thales Borer, da área trabalhista, o doutor Marcelo Almeida, da área do Direito do Consumidor, e o doutor Arelei Mendes Filho, do nosso quadro Garantias Agrárias. Eles vão estar interagindo com vocês ao longo dessa edição. E também a gente preparou mais conteúdo. Vamos saber quais são? Hoje é dia de informe sindical com o recado da Fetaperx para os aposentados. Também vamos ter o Casos de Família respondendo dúvidas da área do direito familiar, a pauta de hoje aqui no Boca no Trombone. Muito bem, vamos lá para a nossa consultoria, interagindo com a turma, com os nossos especialistas de hoje. Doutor Thales Borer está com a gente para responder os trabalhadores e trabalhadoras. Doutor, o Silvio lá de Canoas, trabalho em local de estoque de cimento, areia, pisos, argamassa e sou operador de empilhadeira a gás e elétrica. Tem direito à insalubridade e à periculosidade? Quer saber o Silvio, doutor Thales? Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores e telespectadoras. Bom dia, Silvio. Então, vou te dizer que nesse caso depende, tá? Com relação ao adicional de insalubridade, o simples fato da empresa armazenar cimento, argamassa, não te dá direito à insalubridade, tá? Vai depender do teu contato com esses produtos, tá? Que contém um agente químico chamado de álcalis cáusticos. Com relação à periculosidade, também o simples fato de tu operar a empilhadeira não te dá direito à insalubridade, à periculosidade, tá? Tu tem que estar exposto ao risco. E nesse caso da empilhadeira, tu vai estar exposto ao risco se tu troca o gás GLP, tá? Da empilhadeira. Perfeito. Obrigado, doutor Thales. A gente tem mais questões, agora é do direito do consumidor. Quem está com a gente hoje é o doutor Marcelo Almeida, nosso especialista. Doutor, o Jales Francisco, tive um acidente na empresa que trabalho e tive uma ruptura total do tendão no ombro direito. É necessário operar. Como saber se o meu plano de saúde cobre essa cirurgia? Big Med é o nome do plano, doutor Marcelo. Muito bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, nossos queridos telespectadores, consumidores. É uma situação bem complexa, né? Mas pode até ocorrer no contrato que ele tem de prestação de serviço, da contratação do plano de saúde, pode ser que conste lá, não tenha cobertura. Só que na verdade tem, porque é um problema de saúde que é necessário e ele não provocou esse problema, não foi ele que ocasionou este problema. E isso aconteceu. Então, perfeitamente. Num primeiro momento, tenho quase certeza que vão negar para ele, olha, não tem a cobertura. Mas ele vai recorrer ao Poder Judiciário, sim. Aí ele vai ter a garantia judicial, sim. Vai ser deferido o pedido dele, sim. Tem a garantia, sim. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo Almeida. E falando em garantia, hoje a gente está recebendo o doutor Arelei Mendes Filho, nosso especialista na área do direito rural, do nosso quadro Garantias Agrárias. Doutor, uma questão aqui, a gente vai sempre preservar, no caso aqui, o nome dos nossos telespectadores por pedido, né? Meu pai era agricultor, financiou a lavoura de soja na safra passada, mas faleceu no início do ano. A lavoura foi parcialmente perdida em razão da enchente, mas o banco não está aceitando o pedido de prorrogação, alegando que não temos direito por causa do falecimento do meu pai. Temos direito à prorrogação? Doutor Arelei, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Solano, bom dia, colegas, bom dia, telespectadores. O falecimento do mutuário não afasta diretamente, de forma automática, o direito à prorrogação do financiamento, né? É necessário ver se esta operação está enquadrada dentro das normas que regulam esta prorrogação, especialmente as que saíram recentemente por conta das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Se está enquadrada, sim, esta operação tem direito a ser prorrogada. É importante que seu pai esteja corretamente representado, ou seja, que haja um inventário, haja inventariante, haja alguém responsável por pedir
documentar esse pedido, se for negado, inclusive entrar judicialmente garantindo esse direito. Tá certo, muito obrigado, doutor. Os doutores seguem com a gente e você vai encaminhando. Use o WhatsApp, use o nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone, para interagir com a gente. Espaço de opinião? Temos. Ele está chegando. O de hoje é assinado pela Fetaperks. Bom dia, doutor Solano, senhores telespectadores. Estamos comemorando os 35 anos do programa Boca no Trombone. Um belo programa que traz muitas informações, muito conhecimento e orientações aos nossos trabalhadores e aos nossos aposentados. É um programa de muita coragem, diferenciado e que traz muito apoio para os nossos segmentos. E queremos aqui parabenizar o Dr. Solano, que comanda esse programa com muita competência e com muito discernimento. É importante fazer com que os aposentados, os trabalhadores, tenham um canal como esse. Então, parabéns, Dr. Solano, parabéns a todos que estão ali, aos advogados, os técnicos, enfim, todas as pessoas que colaboram para que esse programa vá ao ar, que traz tudo esse bem-estar aos nossos aposentados, que estamos precisando sempre de novas orientações, de novos alertas, e esse programa faz tudo isso. Muito importante, um programa diferenciado. Doutor Solano, nossos parabéns e continue fazendo esse belo trabalho em defesa dos trabalhadores e dos aposentados. Um grande abraço e um bom fim de semana. Muito obrigado ao presidente José Pedro Kuhn da Fetaperks e agradeço as palavras aí para o nosso espaço. Sim, começamos lá no longínquo 1989 e até aqui 35 anos de estrada em rádio e TV, sempre levando para você, telespectador, ouvinte, internauta, sempre as melhores alternativas com as estrelas, As estrelas aqui, os advogados, os espaços de opinião aí que a gente procura manter no nosso Boca no Trombone. Vamos voltar para a consultoria. Hoje a gente está recebendo o Dr. Thales Borer na área do direito trabalhista. Doutora Elisângela, aqui da capital. Trabalha numa empresa que exige usarmos uniforme. O horário de entrada é às 8 horas. Devo bater o ponto uniformizada ou posso bater o ponto às 8 e após colocar o uniforme, doutora? Bom dia, Elisângela. Então, o correto é a segunda alternativa, tá? Chegares na empresa às 8, bater o ponto e te deslocar até o vestiário para realizar a troca do uniforme e assim começar a tua jornada normal de trabalho. Obrigado, doutor Thales. A gente tem mais uma dúvida, ela é do direito do consumidor. Quem está com a gente é o nosso especialista, o doutor Marcelo Almeida. Fernanda, doutor, tinha uma conta transitória há mais de 10 anos no Banrisul. Mês passado, voltei a trabalhar para o Estado e a ordem de pagamento é pelo Banrisul. Fui ao banco para ver por que não aceitaram a portabilidade e disseram que preciso abrir conta corrente nova e negociar a dívida ou o banco ficará com 30% dos meus rendimentos. Podem descontar 30% da minha folha e podem negar a portabilidade? Poxa vida, que bronca essa da Fernanda, hein, doutor Marcelo? É verdade, né? Na verdade, assim, dona Fernanda, assim, não pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece? O que pode ser, eles falam assim, numa dívida que tu tem com a instituição financeira, até 30%. A lei prevê que até 30% sim, mas tem que ser em alguma dívida de natureza alimentar, como por exemplo, honorários de profissional, pensão alimentícia, estas questões. Agora, uma dívida bancária porque tem lá, não, isso não. Eles têm os meios legais para lhe cobrar. Agora, desta forma, não. O salário é impenhorável, tirando essa questão de natureza alimentar. Aí sim, aí pode, caso contrário, não. E eles não podem se negar à portabilidade. Você pode levar seu salário para onde você bem entender. Essa é a verdade, tá? Somente natureza alimentar pode se descontar sim os 30%. Caso contrário, não. Eles têm os meios legais para tal. Obrigado, doutor Marcelo. A gente tem mais dúvidas aqui da área do direito rural. Hoje a gente está recebendo, com muita alegria, o doutor Arelei Mendes Filho, nosso especialista, ele que assina o quadro aqui, o Garantias Agrárias. Doutor, outra questão
é a seguinte: na safra passada tive perdas na lavoura e recebi indenização do seguro. Estou encaminhando o plantio da safra atual, mas a seguradora não aceitou minha proposta de cobertura. A seguradora pode se negar a fazer o seguro, doutor Arilei? Perfeito, Solano. A seguradora não é obrigada a aceitar de forma automática o risco proposto pelo produtor rural. Então, ela pode, eventualmente, negar a cobertura do seguro. Mas esta negativa, ela tem que ser justificada, tem que ser por escrito. Pode, eventualmente, ter algum problema em relação ao zoneamento agrícola, que é muito importante na questão do seguro, mas não parece não ser o caso, porque na safra anterior houve o aceite. Então, é importante que se veja o motivo pelo qual a seguradora está negando esta cobertura. Não pode ser uma negativa sem fundamento. Tá certo, obrigado aos doutores que seguem com a gente. Você pode interagir, pode mandar sua dúvida. Direito do trabalho, direito do consumidor, direito rural, no quadro Garantias Agrárias, todos esses temas sendo abordados na edição de hoje aqui no Boca no Trombone. Você conhece as garrafas Top Life? Não? Então veja o recado da nossa WaterSul. Conheça um mundo de saúde e bem-estar que traz até você a revolução da hidratação. Garrafa alcalina com magnésio ou potássio. As garrafas transformam a água comum em água alcalina, uma poderosa fonte de benefícios para a sua saúde. Aumenta a sua disposição física, hidrata muito mais o seu corpo, melhora a capacidade cognitiva e auxilia na fortificação do sistema imunológico. A garrafa alcalina com magnésio ainda faz com que a água traga mais benefícios, contribuindo com a regulação do humor e auxiliando nas enzimas digestivas. Assim como a garrafa alcalina com potássio, que faz com que a água ajude a controlar a pressão arterial, fortalecer os ossos e combater a ansiedade. As garrafas Top Life são versáteis, fáceis de usar e podem te acompanhar no dia a dia em qualquer situação. Ideais para serem usadas na academia, no trabalho, nos momentos de lazer, enquanto você se locomove e até em casa. Garrafas Top Life, transformando água em saúde. Não perca tempo, entre em contato agora com o time de vendas da WaterSul. Escolha a melhor opção das garrafas Top Life aí para você. Voltamos com a consultoria? Vamos sim, vamos atender os trabalhadores hoje com o Dr. Thales Borer, o nosso especialista, o Dr. Vitor lá de Pelotas. Sou motorista. A empresa que fornece os EPIs fica isenta de pagar insalubridade, doutor? Bom dia, Vitor. Então, o simples fato da empresa fornecer o EPI, não retira o direito do trabalhador ou da trabalhadora de receber o adicional de insalubridade, tá? E eu explico por quê. Porque com muitos agentes o EPI ele não elide o contato do trabalhador com o agente. Por exemplo, um agente biológico, trabalhador em hospital, né, tem acesso a uma área de isolamento, né? Os EPIs que ele utilizam, né, não elidem o contato dele com o agente biológico. Então, sim, tá? Mesmo a empresa fornecendo o EPI, o trabalhador pode ter direito à percepção do adicional de insalubridade. Obrigado, doutor. A gente tem mais uma dúvida aqui dos consumidores, hoje com o doutor Marcelo Almeida na nossa bancada. Doutor, a Cleusi, o hospital pode descartar seus exames porque o prazo é de 30 dias para retirar? Após 60 dias, fui retirar e não estava mais lá. Fui voluntário das enchentes e não pude retirar no prazo. A prefeitura não paga os exames? Se paga, eles têm no mínimo 6 meses para guardar. Onde posso fazer essa denúncia? Já está denunciando aqui no Boca no Trombone, né? Já está denunciando e é exatamente o que ela tem que fazer, né? Porque, em primeiro lugar, que é um absurdo. Vamos olhar pelo Código de Defesa do Consumidor. Está expresso no Código de Defesa do Consumidor. Toda informação tem que ser clara, precisa e ostensiva ao consumidor. Não é? Ou seja, ela tem que ser informada primeiro. Olha, nós vamos descartar. Não informou? Tem que estar à disposição dela lá sim. O consumidor tem que ser informado. Então, existe a prática infrativa. Perfeito. Muito bom. Obrigado, doutor Marcelo. A gente tem mais uma questão da área dos produtores rurais. Hoje a gente está sendo atendido pelo nosso especialista, ele que assina o quadro Garantias Agrárias, o doutor Arilei Mendes Filho. Doutor, arrendo uma área de terras há mais de 10 anos. O contrato vence no meio do ano que vem. O proprietário já avisou que quer retomar a área. Fiz muitos investimentos e preciso de mais tempo para cobrir as despesas. O que faço? Está preocupado aqui o nosso produtor.
Preocupado e com razão, investimentos nessa área rural muitas vezes são bastante elevados. Se esses investimentos são benfeitorias na área que você arrenda, benfeitorias úteis e necessárias, ao final do contrato, com a retomada pelo proprietário, elas devem ser indenizadas ao arrendatário que fez estes investimentos. Se não for indenizado o valor pelo qual foi gasto, né, a título de benfeitorias, o arrendatário pode reter a posse do imóvel por tempo suficiente para que estas benfeitorias se paguem. Então, você pode ter direito de devolução dos valores pelo proprietário ou retenção da posse do imóvel. Muito bom, obrigado ao doutor Arelei. Doutor Arelei, doutor Thales, doutor Marcelo, seguem aqui na consultoria. Você pode encaminhar sua dúvida. Mande a sua mensagem via o WhatsApp, que está na tela, e também pelas redes sociais. À vontade, a participação no YouTube, no Instagram e no Facebook, lá do @programa Boca no Trombone, é o nosso perfil. Dúvidas do direito familiar? Todos temos, né? Então vamos esclarecer algumas no nosso quadro. Tá no ar o Casos de Família. Bom dia, doutor Solano. Hoje respondo aqui uma dúvida da Maria. Bom dia, sobre a maternidade, pode pedir auxílio para namorado ajudar desde o início da gravidez? Dona Maria, a resposta é sim. O pai da criança deve auxiliar desde o início da gestação para os cuidados básicos, que são exames, remédios, vitaminas, auxiliar na compra de roupas, o quarto da criança, fraldas e inclusive com o parto do bebê. Então, dessa forma, sim, é devida a pensão alimentícia desde o início da gestação. Esse é o entendimento atual. Bom dia, Jefferson. Vou responder a sua pergunta aqui, questionamento. Bom dia, minha dúvida é: hoje que não estou mais trabalhando, pois fui desligado há poucos dias, qual o valor vou poder pagar de pensão alimentícia? Jefferson, geralmente quando tu é desligado do trabalho, se paga um valor sobre o salário mínimo nacional. Quando há uma decisão para pagamento de pensão do juiz, ele geralmente coloca tal percentual sobre o salário, e quando em situação de desemprego, esse valor incide sobre o salário mínimo nacional. Geralmente entre 30% e 40% do salário mínimo nacional. Muito obrigado ao nosso especialista, doutor Fausto Mânica, ele que responde sempre às dúvidas relacionadas ao direito de família. Mais uma antes do nosso break, da nossa paradinha, para o doutor Thales Boer, da área trabalhista. O Alcides, lá de Santana do Livramento, doutor, trabalhava no contrato por 45 dias e terminou meu contrato. Tenho algo a cobrar? Trabalhei de repositor num supermercado, doutor. Alcides, bom dia. Sim, nos casos de término do contrato a prazo determinado, nesse caso, acredito que seja o contrato de experiência, tu vai ter direito ao saldo de salário, às férias proporcionais, o 13º proporcional e a efetuar o saque do FGTS. Tá certo, muito bom. Obrigado. Obrigado aos doutores que seguem com a gente. Depois do break, depois da paradinha para o intervalo, você vai ter ainda mais consultoria trabalhista, consultoria consumerista, do direito rural, tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda.
e requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa aqui passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. De volta com o Boca, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na Band TV, sempre contando com a sua participação. Tá na tela aí, ó. Tem o nosso WhatsApp, tem o nosso perfil nas redes sociais, que é o mesmo, é o @programa Boca no Trombone. Você nos encontra no YouTube, no Instagram e no Facebook. Vem participar da nossa edição. Vamos com mais uma dúvida dos trabalhadores? Vai ser respondida pelo nosso especialista, o Dr. Thales Borer. Doutor, o Ademir. Minha esposa trabalhou como cuidadora de idoso por 2 anos e meio. Ela foi demitida e não pagaram os 40% sobre o FGTS. Falaram para ela que não tem direito. É verdade? Bom dia. Não, isso não é verdade, tá? E eu te explico. O que acontece? O cuidador de idoso ele pode ser enquadrado tanto como empregado doméstico quanto um trabalhador comum, mas daí, claro, depende de onde ele presta o seu serviço. Se ele presta o serviço no âmbito familiar, né, no âmbito domiciliar, ele é considerado um trabalhador doméstico. Então, para o caso de trabalhador doméstico, a multa de 40% do FGTS ela é depositada pelo empregador de forma antecipada. Todo mês, o empregador tem que depositar 3,2% do salário numa conta separada para que a multa do FGTS seja quitada. E se o trabalhador, o cuidador de idosos trabalhar em alguma clínica, aí sim ele vai receber a multa de 40% no momento da despedida. Tá certo. Obrigado, doutor Thales. A gente tem mais questões aqui da consultoria, essa da área do direito do consumidor, com o doutor Marcelo Almeida, nosso especialista, para responder ao Daniel, lá de Pelotas, doutor. Comprei um carro financiado de 31 mil e foi para 60 mil. Acabei me desempregando e coloquei numa empresa para reduzir os juros abusivos. Por um ano, pagava R$ 720 e antes era R$ 1.200 a mensalidade. A empresa informou que perdeu a causa e que voltaria aos 1.200 porque não foi considerado juros abusivos. E agora, preocupação aqui do Daniel, doutor. Pelo que eu entendi, já foi julgado, pelo menos em primeira instância, né, o processo agora. É claro, quando se faz uma ação para revisar um juros de um financiamento, é claro que é sempre importante se apresentar também o laudo contábil, aquela série de documentos que tem. Mas, como ele teve a informação agora, que foi improcedente o pedido dele, o que eu diria para ele? Assim, ele conversa com o profissional que trabalhou para ele lá, para ver como que foi a sentença, porque ele tem ainda um recurso de apelação, ou talvez embargos, né? Vamos ter que analisar a sentença. Mas não acaba por aí. Ele tem depósito judicial, ele mostrou a boa-fé do processo que ele ajuizou, então ele tem ainda recurso para fazer. Sim. Ele deve procurar um profissional ou um outro, ele fique bem à vontade nesse sentido, né? Mas recorra sim, é importante recorrer até a instância superior. Certo, obrigado, doutor Marcelo. E mais uma aqui, na consultoria do Direito Rural, dentro do nosso quadro Garantias Agrárias, com o nosso especialista, o doutor Arilei Mendes Filho. Doutor, outra questão, estou fazendo a declaração do Imposto Territorial Rural.
O município em que se localiza a minha área divulga valores acima do que vale o meu imóvel. Sou obrigado a seguir a tabela, doutor? Importante questão, Solano, porque a declaração do Imposto Territorial Rural vence agora dia 30 de setembro. Então, o proprietário rural não é obrigado a seguir a tabela divulgada pelo seu município. Esta tabela é uma orientação através de um convênio feito com a Receita Federal. Mas é importante que o proprietário saiba que é dele o ônus de provar que a terra vale menos do que consta naquela tabela. Isso deve ser feito por laudo técnico assinado por profissional. Então, o proprietário não precisa seguir a tabela, mas caso não faça isso, ele tem que provar que o valor que ele coloca na declaração está correto. Tá certo. Doutor Arilei, olha, muito obrigado pela sua participação. O amigo que hoje não pôde estar nos estúdios aqui, né? A Bela Camaquã aí teve alguns problemas durante a semana, mas nos brindou aí com muita informação, sempre de excelência aí na área do direito rural, dentro do nosso Garantias Agrárias. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Solano. Um grande abraço a todos e tenham um bom dia. Tá certo. Doutor Tales, sempre uma alegria recebê-lo aqui. Os trabalhadores e trabalhadoras agradecem a sua participação, sempre interagindo, respondendo às dúvidas. Fica o convite para uma próxima vez. Obrigado, Solano, pelo convite. Como eu sempre digo, para mim é uma honra estar aqui respondendo as dúvidas dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Muito bom. Doutor Marcelo Almeida, consumidores sabem, né? Quando liga o sinal vermelho, falam com o doutor Marcelo Almeida no nosso quadro O Consumidor em Destaque. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado, doutor Solano, e eu que agradeço mais uma vez. Falar em direito do consumidor é sempre um prazer, principalmente com uma pessoa tão qualificada como é o nobre colega e amigo. E parabenizar também, 35 anos no ar, só se mantém quem é bom, né? Parabéns. O programa é bom por causa de vocês, né? Aqui, ó, Arilei, Tales, Marcelo, são os especialistas que levam muita informação para você. Sim, como falou o doutor Marcelo, tinha falado o presidente José Pedro Kuhn, o programa completou 35 anos de veiculação nesse ano, nesse mês, aliás, melhor dizendo, né? Do mês de setembro. Então a gente agradece muitas felicitações, todos os amigos, né, que acabam nos ajudando a construir esse espaço. Tá bem? E tudo continua, né? Porque no domingo que vem a gente está aqui na Band TV com mais uma edição do nosso Boca no Trombone. Até lá! A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa aqui passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade.